Meus queridos, eu acredito que o ciclo de baixa do mercado, né? Eu acredito que, na minha opinião, não chegou ao fim, mas está caminhando para o fim, né? A gente já montou nosso protocolo. Eu espero exatamente o Bitcoin em valores menores no que está hoje, né? E eu acredito sim que o ciclo pode estar se preparando para finalizar. Ou seja, dar a última queda ali, digamos assim, uma última queda mais drástica ali dentro do mercado, né? Que a gente já sabe que tem a ver com as pequenas e tudo mais. E aí, como a gente sabe, em 2023 vai ser o início, né, de um novo ciclo da Bull Run e tudo mais, né? Ou seja, temporada de alta. E é onde a gente tem que já nessa época já começar a lucrar. Então a gente tem que o que preparar, que é o que a gente estava preparando, e agora a gente já tem que começar meio que a preparar para se posicionar, né? Para exatamente a gente não perder o bonde. E eu separei, né? Eu fui fazer algumas pesquisas e tudo, separei algumas moedas aqui para vocês. Três criptomoedas é exatamente a descrição do vídeo, mas quem ficar até o final eu vou falar mais uma criptomoeda de brinde para vocês, perfeito? Então, se você ficar até o final, você vai conseguir saber mais informações sobre essa criptomoeda. Pessoal, então bora lá, né? A gente sabe que existem inúmeras criptomoedas aqui dentro. E aí, primeiramente, eu quero começar, pessoal, para vocês com a Aave, né? Ou seja, um protocolo aí grande que tem um processo de maturação muito grande, né? Ou seja, cada vez mais evoluindo, cada vez mais trazendo atualizações. Então, sim, pode sim a gente colocar isso dentro do calendário da gente, digamos assim. Ela custa hoje 97,91, né, centes de dólar nas últimas 24 horas, desvalorização de 4,44%, perfeito? Capitalização de mercado alta, volume de mercado dela alta. Pessoal, um ponto positivo aqui dentro dessa moeda é exatamente o supply dela. São apenas 16 milhões de moedas. E já tem 87% aí de moedas aí nas mãos dos investidores. Então, olha só para vocês verem que sim, quando completar os 100% vai entrar exatamente aquela questão da lei da oferta aí, da procura que a gente sempre vem ressaltando aqui com vocês, ok? Pessoal, moeda está dentro das maiores corretoras, Binance, Coinbase, FTX, KuCoin, entre outras corretoras que se você for pesquisar aqui, você vai ver que ela está em inúmeras, beleza? Pessoal, o que se baseia exatamente essa questão da Aave? Pessoal, a Aave é um protocolo que ela, digamos assim, é um protocolo um pouco antigo, não antigo como outros, né? Mas que vem se amadurecendo, que vem exatamente evoluindo. Pessoal, a Aave eu já fiz vídeos aqui no canal e tudo para vocês. A Aave é nada menos que um protocolo de liquidez, ou seja, as pessoas pegam uma moeda X ou colocam aqui dentro exatamente o que fica, dando, né, ou seja, liquidez para aquele ativo, né, porque tira ali do mercado e coloca ali dentro, diminuindo assim as taxas e ao mesmo tempo oferece outras coisas, como stake, né, para exatamente ganhar rendimentos com isso, que é como se fosse a poupança, né, que a gente já vem falando. E a questão de o quê? De quem, eu tô querendo Aave, mas eu não tenho dinheiro. Então você vem aqui, no lugar de você comprar a Aave, você vem, pede emprestado, você exatamente fica pagando ali uma taxa para aquilo ali. É como se fosse a função do banco que a gente tem, perfeito? Olha só para vocês verem a quantidade de bloqueios, né? Ou seja, tem 11 mil milhões bilhões de dólares, né? Ou seja, de dinheiro ali cada vez mais aumentando, mais aumentando, né? Então, ela é um protocolo que dá liquidez aos ativos. Então, é uma coisa que sim, a gente pode sim perceber que cada vez mais vai sendo presente, ok? Galera, a Aave, quando a gente abre aqui, que eu posso estar falando para vocês, né? Eu vou abrir aqui exatamente no gráfico semanal para vocês verem. Olha só para vocês verem o que vocês podem estar pegando ainda, né? Ou seja, para vocês estarem pegando. Pessoal, primeiramente, quando a gente vai analisar a moeda, a gente vê em qual estrutura que ela estava. A gente vê que ela tinha uma estrutura de alta, LTA, é basicamente uma repetição do que a gente falou ontem, se eu não me engano, né? E a gente tem exatamente a nossa estrutura de LTB depois formada, né? Então, olha só para vocês verem, a gente se encontra nada menos que agora nesse canal aqui, até chegar um momento que vá romper isso aqui e vá romper o topo histórico. Então, olha só para vocês verem que está na melhor região possível que a gente pode estar trabalhando e as melhores regiões possíveis para estar comprando esse protocolo seria exatamente entre essas regiões aqui, que é basicamente o que eu acredito que vai retestar esse fundo aqui que a gente deixou aqui, né? Ou seja, anteriormente. E aí, retestando esse fundo, eu acredito que ela venha pegar uma tendência de alta, né? Porque vai estar ao mesmo tempo fazendo o rompimento
dessa LTB aqui, certo? E aí sim o mercado tem uma tendência de alta. Então eu acredito isso e você pode pegar essa supervalorização ainda. Beleza? Só uma outra moeda também, uma queridinha aí que na minha opinião eu acho que muita gente está de olho, mas ainda não deu o verdadeiro salto que deveria dar ainda, né? Mas deu um pouco, que foi no ciclo passado, né? Quase no finalzinho do ciclo passado, que é a FTM, também chamada de Phantom. Ela, rank 55, na minha opinião essa moeda pode chegar a rank 10 ainda, certo? 0,36, hoje ela custa 4,49 negativo, né, nas últimas 24 horas. Capitalização de mercado alta, volume alto, na minha opinião, né, e a quantidade de supply que a gente tem dentro da moeda. Ou seja, vou repetir isso aqui, pessoal, porque muita gente ficou em dúvida. Por que que tem o max supply um valor e o total supply outro? Pessoal, aqui é exatamente o que? Quando a gente pega esse total supply, vou fazer aqui diferente. Quando a gente pega o max supply, conforme vocês estão vendo aqui, significa que o quê? É o máximo de moedas que podem ser produzidas até o atual momento, digamos assim. Ou seja, podem ser produzidas 3 milhões, 3 bilhões de moedas podem ser produzidas, certo? Mas se ao acaso eles precisarem produzir mais moedas, aí entra exatamente o total supply, que pode chegar a 2 mil milhões, 2 bilhões, né, de moedas, ou seja, tinha 3 mil milhões bi, e aí no caso pode estar chegando 2 mil milhões bi. Na realidade é o contrário, é porque exatamente eles colocaram aqui errado, né? Engraçado, né? Eles colocaram o 2 um pouquinho na frente, eu pensei que era exatamente na casa dos trilhões, então eu peço desculpas. Então, ou seja, podem ser produzidos até 2 bi, mas se eles quiserem produzir, eles podem produzir no total até 3 bi. Seria basicamente isso, certo? Ou seja, é como se tivesse em reserva ali, então por isso que está escrito isso aqui dessa maneira. Tentei facilitar, mas na realidade compliquei, né? Mas peço desculpas, pessoal. Onde você pode estar encontrando essa moeda? Binance, KuCoin, FTX e entre outras corretoras que se você clicar aqui, você vai ver. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente fala de protocolos que estão em grandes corretoras? Não é qualquer moeda significativa nem nada. A gente faz o embasamento, o estudo, analisa para assim trazer para vocês, né? E aí sim vocês terem uma segurança maior, perfeito? Pessoal, vou traduzir aqui para vocês a Phantom, né, digamos assim, ela tá ligada à questão de aplicativos descentralizados, Web3, como a gente sabe, que é exatamente o novo tipo de tecnologia de internet, e ela tá cada vez mais presente. Porque o que acontece? O que é o problema hoje em dia, pessoal, que a gente vê dentro do mundo das criptomoedas? É exatamente o que? A questão de velocidade, segurança, escalabilidade e interoperabilidade, né? Então, olha só para vocês verem que a Phantom, ela tem exatamente esses três: velocidade, segurança e escalabilidade. Interoperabilidade ainda não tem porque são questões de rede, mas eu acredito que no futuro a gente deva ter, perfeito? Vamos lá de novo para nossa análise aqui da Phantom, pessoal. Quando a gente veio aqui, a gente vê exatamente o que? Vamos lá, básico por básico. Temos um período de lateralização fortíssimo aqui, né, exatamente nesse atual momento. E é exatamente nesse momento que acontece, eu tenho exatamente o rompimento. Não tem um reteste aqui. Ah, mas esse aqui veio aqui, mas não fez reteste. Ah, esse aqui também não veio aqui, então não fez. Então eu espero a Phantom ainda vir aqui fazendo esse reteste aqui nessas regiões aqui, que eu acredito que seja 0,25, 0,26, para exatamente aqui ela poder lateralizar, né? Ou seja, e aí sim ter a tendência de alta que vocês podem estar pegando aos valores que vocês designarem, né? Então, olha só para vocês verem, nível de RSI quase, aqui ele estava exatamente em sobrevenda, né? Aqui ele tá quase em sobrevenda, então ainda não está em sobrevenda. Então, confirmando mais uma vez que ele pode buscar exatamente o fundo para depois retornar a tendência de alta, perfeito? Então, olha só para vocês verem as valorizações que vocês podem estar tendo, né? E as grandes oportunidades, pessoal. E vamos lá para a terceira, que no caso é a Cala, né? Ou seja, algumas pessoas já conhecem e tudo mais, mas quem não conhece, a gente vem falar aqui. Ela hoje custa 0,3056 centos de dólar. Nas últimas 24 horas, essa desvalorização, galera. Capitalização de mercado, não acho capitalização muito grande, então pode ser uma oportunidade, a melhor oportunidade, na minha opinião, que a gente viu aqui. Volume de últimas 24 horas está razoável. E a questão de supply dela já é 1 milhão, 1 bi. Então não acho muito alto. Seria basicamente na casa do supply do Bitcoin, por exemplo.
49% já está nas mãos aí dos investidores, já está na mão aí do mercado. Onde você pode estar comprando a Cala, pessoal, dentro da Binance, dentro da Gate.io, dentro da KuCoin, dentro da Kraken, entre outras corretoras que você vai ver por aqui, ok? Pessoal, eu quis basear a Cala. A Cala é nada menos que uma parachain, ou seja, é como se fosse uma blockchain, digamos assim, só que envolvida dentro do mundo da Polkadot, né? Que a gente sabe quem que é a DOT, aquela moeda que a gente já falou que pode ter uma grande valorização ao longo do tempo. Então, cada vez mais está tendo presente, cada vez mais está sendo presença isso aqui, que isso... Qual que é a diferença, pessoal? A taxa de gás baratíssima, né, em comparação à taxa de gás da rede Ethereum, que é RC20, e da rede da BSC, que é da Binance Smart Chain, que a gente transaciona lá dentro da Pancake, perfeito? Pessoal, e aqui na Cala a gente pode estar tendo ao mesmo tempo, vamos ver exatamente o que a gente pode buscar na realidade, valores aqui que a gente nunca viu. A gente consegue perceber, né, porque a gente tem uma estrutura totalmente diferente. Nossa senhora, a gente tem uma estrutura totalmente diferente. Topo, 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 pego topo, topo, topo e eu pego fundo, fundo, fundo. O que que a gente tem exatamente nisso aqui, galerinha? Olha só para vocês verem o tanto que é lindo o mercado. A gente tem nada menos que isso seria uma estrutura de baixo, olha aqui, para vocês verem. Vai bater no topo, depois no topo bate no fundo, depois do fundo bate no topo, depois do topo ele bateria no fundo, pode ser que eu fiz um pouquinho torto aqui, né, mas exatamente vai de vocês. Aqui ele está tentando agora buscar o fundo, o topo, desculpa, para depois buscar o fundo, e aí aqui nessas regiões aqui eu acredito entre 0.0, entre 0.15 e 0.20, eu acredito que seja exatamente o ponto máximo que ela deve cair para exatamente ela romper essa LTB, né, que a gente tem aqui, rompendo a LTB, ela buscar a tendência de alta, perfeito? E galera, para quem ficou até o final, eu falei que ia falar uma moeda aqui para vocês, né, que a gente estava falando, que eu falei, galera, quem ficar até o final, eu vou dar esse brinde e vou falar essa moeda aqui para vocês, que na minha opinião é a moeda que eu acredito que vai ter uma grande supervalorização ao longo do tempo, mas só lembrando, é uma moeda que, na minha opinião, ela seja, como é que eu posso falar? Ela seja, como que eu posso decifrar isso aqui para vocês? Na minha opinião, ela sim vai ser a moeda, digamos assim, central do metaverso, como a gente fala, né? Como ela já está sendo, que é nada menos que a Decentraland, a Mana, né? Que muitas pessoas já conhecem. Hoje ela custa 1,2 cents de dólar, market cap alto, volume alto e a quantidade de supply dela já está praticamente 100% dentro do mercado, ou seja, o 2 mil milhões, bilhões de moedas já tem 1,85. Aqui não apareceu a porcentagem, provavelmente foi questão de atualização, ok? Onde você pode estar comprando, pessoal, dentro da Binance, dentro da Coinbase e também lá dentro da KuCoin, entre outras corretoras. E galera, vamos lá aqui para a gente ver exatamente a moeda aqui, onde que a gente pode estar entrando, posições que a gente pode estar se posicionando, porque eu acho que se trata exatamente disso, a gente se posicionar nas melhores regiões possíveis para assim a gente poder lucrar. Galera, então a Mana ela tem exatamente aquela mesma estruturinha que a gente tinha falado aqui, né, anteriormente, tinha um período de lateralização, resistência aqui, quando essa resistência é rompida, a gente tem uma resistência aqui, nesse momento a resistência fica rompida e vira um suporte, só que em nenhum momento eu tenho esse reteste, conforme vocês estão vendo, confirmando que esse suporte foi forte para estar segurando o preço. Então eu espero que a Mana ela venha buscar exatamente esse valor de 0.50, 0.45 para exatamente lateralizar e pegar a tendência de alta. Ao mesmo tempo, isso me confirma que o RSI ainda não chegou ainda nos níveis de sobrevenda no semanal. Então, mostrando que sim, pode ter mais queda. E ao mesmo tempo, pessoal, me confirma também que isso seja basicamente o topo do canal e me confirma que sim, ele deve buscar esse fundo aqui, como a gente falou. Ou seja, esse fundo que eu falo aqui é mais ou menos por essas regiões aqui, para exatamente a gente ter a tendência de alta, ou seja, tendência de baixa rompida, para exatamente começar a tendência de alta. Perfeito! Olha, oportunidades gigantes aí para vocês, né? Ou seja, bull run vai demorar um pouquinho, né? Falta 7, na minha opinião, falta um ano
8 meses, 9 meses a um ano, né, para a run iniciar, mas eu acredito que o mercado está se preparando para a última queda, grande queda, né, que eu acredito que vai limpar muitas moedas aí do mercado. E essas oportunidades aqui, cara, eu deixei o protocolo montado para vocês, é só vocês anotarem, ir lá dentro da Binance, programar a ordinha, bateu lá, espera que exatamente um ano, 2 anos você já vai estar, o que? Dependendo do teu capital, com muito dinheiro aí na tua conta e eu feliz porque você mudou de vida. Perfeito? Então, galera, eu vou indo nessa. Deixe sugestões aqui debaixo nos comentários que eu anoto, que eu analiso e venho trazer aqui para vocês. Então, beleza? Um abraço e eu fui!